em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Eu lembro imagens dos tempos de criança, quando enxergava galinhas se acomodando e os pintinhos se abrigando debaixo das suas asas. Jesus mencionou esta cena para mostrar seu desejo de nos proteger. Lamentou o grande mestre: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes tentei reunir teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos. Mateus 23, versículo 37. Almas predispostas ao menor esforço precisam ser alertadas. Todavia, vejam que a galinácea está rodeada de criaturinhas frágeis. As penas ainda não as protegem do frio. Ninguém se iluda de que crescerá debaixo de penas protetoras e continuará vivendo assim, não. A mãe águia tece o ninho macio de um único lado. Outro lado ela o fabrica espinhento. Quando os filhotes adquirem autonomia, mamãe águia vira o tapete, aquele tapete macio, e eles são obrigados a conviver com um tapete de espinhos e vão tratar da vida. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença competente da equipe TVM. João Luiz Leal, na coordenação, o Fernando e o Everton. Com eles na técnica temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será Devassando Complexos de Inferioridade. Reconhecer que não somos os melhores não tem sido fácil. Maioria deseja o lugar mais alto do pódio. Jesus, se atentarmos para a recomendação que transmitiu, não partilhava desta seletiva necessidade de sobressair. Ele recomendou aos assessores: depois de realizardes tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, não fizemos nada além da obrigação. Lucas 17, versículo 10. A síndrome do eu mereço isto, eu mereço aquilo, parece incompatível com o espírito da doutrina cristã. Desapego quanto a méritos foi o comportamento recomendado. Estrelismo implode modéstia. Ausência de modéstia destrói humildade. E pelas portas da cobiça se introduzem complexos de inferioridade. Quando alguém se considera diamante sem jaça e o maior da classe, os holofotes se voltam na sua direção. Quem se acomoda em trono inevitavelmente se obriga a preservá-lo. A empreitada ocasionará noites sem sono pelo desassossego de preservar mordomias. Ninguém esqueça a expressão espada de Damocles, simbolizando o perigo perpétuo rondando cabeças coroadas. Ninguém se exponha, pois qualquer vacilação enfraquecerá alicerces e os complexos de inferioridade
se introduzirão. Para evitar acolhimento de tais complexos, a primeira providência será manter-se distanciado de bajuladores, não incentivá-los. A autocrítica perde força diante de louvaminheiros contumazes. Brechas se abrem para invasores perversos. Todo o mérito deverá ser transferido ao nosso Deus. Ninguém arrisque colecionar troféus e lisonjas. Lembremos-nos que o próprio Mestre negava seus méritos. As obras que eu faço não são minhas, dizia Jesus. Elas são realizadas pelo Pai das alturas. O legítimo seguidor de Jesus, portanto, deve declarar invariavelmente: não fiz mais do que a minha obrigação. Getúlio nos provoca o Crispim. Este cristão desenhado por você lembra lendário João sem braços, da imaginação popular. Caberia na ficção. Ele não existe na vida real e prática. Trata-se de exagero de sua parte, Getúlio. Eu acredito que o exercício da benemerência nos torna sócios de Deus. E o Crispim, reforçando a censura, lê trecho no Gênesis, em sua Bíblia. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. O Crispim queria mostrar a importância do ser humano. No momento que Jeová proferiu este desabafo, ele não poderia estar pensando num ser alienado como este apontado por você, Getúlio. Essas palavras, à imagem e semelhança, escritas há milênios, deveriam arrefecer seu menosprezo pela herança do Criador. Respondendo ao Crispim, lamento que ele não tenha prestado atenção ao que disse Jesus, e que foi base da minha fala. Depois de realizardes tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Não fizemos nada além da obrigação. Lucas 17, versículo 10. Naquele tempo, Crispim, o apelido servo significava pouco mais que escravo, sem direito algum. Foi Jesus quem recomendou este depoimento. No fundo, a humildade sugerida por Jesus, mesmo incompreendida no século XXI, expressa desejo divino de nos livrar das ciladas do estrelismo. As duas primeiras certidões de nascimentos, emitidas no planeta, definiram o destino final do homem e da mulher, criados no sexto dia. Aquelas duas figurinhas eram sementes que a evolução tornaria alhures, semelhantes ao Criador. Nenhuma pista sobre méritos imediatos, Crispim. Muito pelo contrário. No desdobramento da trajetória do primeiro casal, poucas linhas depois, os teólogos colocaram Adão e Eva no lugar deles. A frase da Bíblia, não é bom que o homem esteja só, em Gênesis 2, verso 8, foi esquecida pelos catedráticos. Um deles era solteiro, Adão. Outro casado, o homem do sexto dia. Percebam que vocês têm sido ludibriados por histórias da carochinha
que substituem casal por alguém desacompanhado, assim, num passe de mágica. Demorou bastante para que Adão alcançasse sua Eva. E, ao contrário, o homem do sexto dia surgiu de imediato ao lado da sua esposa. O homem do sexto dia ganhou companheira imediatamente. Nós já divulgamos a interpretação que consideramos exata. O homem do sexto dia foi criado há milhões de anos. Adão reencarnou na Terra entre 6 a 10 mil anos, expulso de Éden. O homem e a mulher do sexto dia tiveram um matrimônio abençoado pelo Criador e escutaram voz profética de futura semelhança com Deus. Futura. Fique claro. Não atual. Semente, meus amigos, é promessa, não atualidade. Adão e Eva perderam o lugar onde viviam e foram expulsos para o planeta Terra, onde a raça do homem do sexto dia predominava. O Crispim dos Anjos, que se encontra por perto, não perdeu a chance de nos contestar outra vez. Getúlio, se eu lhe provar que este homem do sexto dia era solteiro, você concordará comigo? Você esqueceu, Crispim, de algo indiscutível. A Bíblia descreve com clareza: homem e mulher os criou. A sua intransigência, amigo Crispim, parece um tapa-olho. Você não está enxergando nada em termos de verdades divinas. E neste Verdades Divinas nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza do João. E não esqueçam as 130 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. Dentre nossos programas no YouTube, Jesus ordenou trabalho no sábado, é aquele que mais rendeu, foi colocado em 30 de janeiro. É o campeão de visualizações até hoje, está sempre rendendo acessos. Valerá a pena você também assistir este programa pelo desabafo, que contém bastante estrutura doutrinária. Leiam e analisem. Assistam e analisem. Leiam no site, assistam no YouTube. E agora a continuação do nosso tema de hoje, devassando complexos de inferioridade. Sim, Getúlio, retrucou o Crispim irritado. Mas não esqueça que o macho, todo macho possui características femininas. Você sabia, Getúlio? Sei sim, Crispim. E o Crispim prossegue. A mulher tem lado masculino e o homem, da mesma forma, revela certas inclinações do outro sexo. Como adepto da reencarnação, Getúlio, você mesmo ensina que todos alternam nascimentos em corpos de homens e mulheres. Eu afirmo que a frase bíblica deve ser interpretada com este significado. Não era homem e mulher, mas sim um homem que tinha características femininas. E nesta teoria, Adão perde força como argumento.
Eu respondo, Crispim. As próprias palavras bíblicas contrariam sua tese. Veja que o Criador disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O lado masculino ou feminino, isolado de uma parceria de outro sexo, não multiplica coisa alguma, Crispim. Será necessário macho e fêmea para gerar descendentes. E continuamos firmes, apontando Adão e o homem do sexto dia como personalidades diferenciadas. Felizmente, este mundo diversificado exige coerência e nexo daqueles que divulgam fatos formadores de opinião. O Crispim tentou usar figura abstrata como argumento, esquecido que abstrações não geram filhos. É necessário um macho e fêmea para gerar filhos. Ele foi traído pelo atrevimento e pela pressa. Quando Alfred Adler era menino, ao acordar certa manhã, viu-se surpreendido pelo seu irmão, morto na cama ao lado dele. A terrível surpresa pesou na decisão de se tornar médico. Embora inclinado desde sempre a realizar dito curso, complexo de inferioridade o mantivera indeciso. O desafio atrevido da morte produziu disposição e o moço dedicou sua vida ao estudo com perseverança fora de média. Ele se tornou médico para se desforrar pela morte do irmão e foi útil à sociedade. Já no início das suas andanças, Alfred se revelaria observador meticuloso dos efeitos que disfunções orgânicas acarretam. O capítulo referente às diferenciadas reações dos enfermos diante de incomodativos sintomas mereceu especial atenção daquele médico. Alfred percebeu circunstâncias que ainda não eram levadas a sério. Corações hipertrofiados denunciavam válvulas obstruídas e dobrado esforço para irrigação dos pulmões. Teria o coração aumentado para corrigir deficiência? Era a interrogação que martelava a curiosidade do médico. Em corpo em que se extraíra um dos rins, ele observou parceiro idêntico ou parceiro aumentado de tamanho. Quando a enfermidade enfraquecia único pulmão, lado saudável apressava o ritmo do desempenho. Ossos fraturados consolidavam calosidade. Adler deduziu pela regularidade das reações que a natureza desenvolvera leis próprias, trocando o mínimo por máximo num dobrado esforço de superação. Da frieza de órgãos, o médico psiquiatra passou a sondar o gênero humano. Ele próprio amargara crises de complexos de inferioridade. Tais reações dificultaram sua própria vida e ele se propôs descer ao fundo daquele poço. Visitando alunos em escolas de arte, Alfred descobriu que 70% deles sofriam deficiências visuais. O percentual era demasiado elevado para tão pouco interesse científico. Outra vez o dilema se estabeleceu. Como justificar carreiras alicerçadas
em órgãos deficientes? Seria masoquismo ou rebeldia de grupos radicais insatisfeitos? Analisando meticulosamente as reações, o pesquisador descobriu que algo acontecera com todos eles de forma singularmente parecida. O histórico do grupo por inteiro revelava acentuado grau de complexos de inferioridade. A maioria dos analisados se insurgira e lutara para superar o defeito. O lado desafiador reagiu, usando a escolha da profissão como estandarte de não concordância, de protesto. Tudo ou nada foi o grito de guerra daqueles grupos. Para a superação de tão incomodativas fraquezas, eles apostaram na solução considerada mais improvável. Zeraram alternativas e se confrontaram com seus próprios fantasmas em batalha perigosa e repleta de riscos. Missões quase impossíveis exigem reações tresloucadas, gritaram os mentores do grupo. Jesus disse uma frase muito importante. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que a desolação está próxima. Lucas 21, versículo 20. Essas palavras do Mestre historicamente apontaram futuros tempos de transição. Todavia, elas também exprimem o nosso cotidiano. É só vocês fazerem uma análise. Especialmente os mais jovens se encontram como nunca em outros tempos. Se encontram cercados de invasores. Surgem oásis no meio do deserto, promessas tentadoras e sussurradas, com vozes macias. Melodias aliciadoras se escutam, mas o cerco dos inimigos nunca cessa. Desde o jardim da infância, o assédio tem ameaçado as nossas crianças. Vai se tornando cada vez mais difícil viver para a infância e juventude neste mundo cercado de invasores. Enquanto inocentes morrem queimados em creches, seus pais se perdem por balas perdidas e tudo termina esquecido debaixo do manto da impunidade. Figuras atormentadas por neuroses desembarcam recalques, outras mais refinadas estimulam o vício, enquanto o terceiro grupo trafica drogas, escandalosamente à vista das próprias autoridades. Você, caríssimo jovem, caríssima criança, pode ser a próxima vítima. Portanto, eu recomendo muito cuidado. E nesse cuidado, caríssimos, nós vamos fazer a segunda interrupção do nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Alhures. Alguém me abordou no supermercado. Getúlio, por que você não faz dezenas de exposições sobre o Decálogo? Competidor seu está realizando 10 semanas de explicações sobre os 10 mandamentos. Eu respondi,
Não vejo necessidade de estender o que já disse, porque a minha tese é completamente descomplicada. O próprio Jesus disse: aquele que violar mandamentos será considerado mínimo no reino dos céus. Mateus 5, versículo 19. Contando essas palavras de Jesus, considerando essas palavras de Jesus, por que o mestre ordenaria ao paralítico curado que trabalhasse no sábado? Se tal ordem, na certa, o tornaria o mínimo no reino dos céus, porque foi ele mesmo que disse isto. E, no entanto, ele violou o sábado. Ninguém viola decreto, desde que esse decreto continue válido. Somente as leis de consciência são eternas, no meu entendimento. Por isso Jesus violou o sábado, porque ele se tornou inválido. Se assim não fosse, Jesus teria sido desobediente. Quando ordenou carregar o traste velho, aquela cama velha, sem nenhum valor, sem a menor justificativa, o pobrezinho do curado ou do homem curado teve que carregar nas costas aquele trombolho. Vejam que não me refiro ao aspecto cura feita no sábado. Eu não vejo raça, não vejo nenhuma, mesmo que eu aceitasse que os 10 mandamentos estão ainda vigorando, eu aceitaria uma cura no sábado, porque a cura é uma coisa maravilhosa. Então, Jesus tinha direito de fazê-la. Agora, o que eu estou questionando não é a cura. O que eu estou questionando é a ordem de Jesus para um homem já sadio carregar a cama, isto é, trabalhar no sábado. Toda a questão se situa no estelionato da proibição sem nexo. E depois deste pinguinho de doutrina, continuaremos analisando o tema, devassando complexos de inferioridade. Voltamos ao tema, então. Especialmente os menos experimentados precisam dobrar a atenção nesses tempos difíceis. Aos pais e professores, nosso veemente apelo. A preservação saudável das crianças se encontra nas mãos de vocês. Não se permita que meios de comunicação nada cooperativos destruam nossos valores cristãos. Adiantemo-nos aos sinais proféticos. Será urgente usarmos o antídoto do amor para contrabalançar as emanações doentias da má vontade e do ódio. Analisada a primeira etapa da pesquisa, Alfred Adler passou ao estudo das reações de antepassados fora de média. Ele passou a estudar biografias de grandes artistas. Albrecht Dürer fora estrábico. Matcheko suportara o karma de grave miopia. Adolf von Menzel só enxergava aproximando telas, bem pertinho dos olhos. Manet vivera ao drama de acentuado estrabismo e von Lembach perder a visão dos olhos, num dos olhos. Por que tantos indivíduos de visão enfraquecida se tornaram pintores? Foi a insistente pergunta que mereceu a atenção do pesquisador. Insegurança quanto ao futuro os terá reunido naquele guarda-chuva precário?
Estariam teimosos idealistas imitando a natureza, acionados por idêntica lei de compensação das deficiências? Foi interrogação da pesquisa. A visão deficiente melhorava a audição, tato e olfato. Natureza generosa compensava perdas, reforçando órgãos ainda disponíveis. Deficiências auditivas de músicos como Bruckner, Franz Smetana e Beethoven forneceram preciosas conclusões. Beethoven era exemplo inquestionável. Atormentado desde a infância por deficiência auditiva muito séria, aos 28 anos ele se encontrava quase completamente surdo. 4 anos depois, Beethoven somente ouvia a orquestra através de corneta acústica. Foi nesta fase da vida que ele compôs a Segunda Sinfonia. Mais tarde, com a audição ainda mais precária, o compositor ultrapassou todos os parâmetros com a heróica Sonata ao Luar e a Quinta Sinfonia. Por último, aquela figura mergulhada há 25 anos no silêncio da surdez, ainda teve garra para presentear o mundo com a Nona Sinfonia. Alfred Adler se dedicou com tamanho ardor às pesquisas que aquilo adquiriu conotações quase místicas. Vejam que ele se detivera na biologia, passara pelos arraiais da neurologia e terminara devassando os segredos da psicologia. Em suas análises foram aclarados aspectos estranhos, nunca estudados. Analisando disfunções orgânicas em nível biológico, o faro do analista descobriu possibilidades de implodir complexos perturbadores. A mente humana, caríssimos, removendo percalços, vai se aprimorando de tal forma que intuitivamente realiza prodígios. Catalisador e beneficiário de tais esforços, o espírito humano os incentiva. Não existem limites para o aprendizado. Nós nascemos com ferramentas capazes de superar obstáculos. Bastará mantê-las afinadas no coração e nas mentes. Pasteur teve os centros de linguagem destruídos por acidente vascular cerebral, reagiu e venceu o entrave, desenvolveu novos centros, readquirindo a voz que perdera. Adler abordou centenas de casos de superação que assombraram os próprios cientistas. Famosos atletas que tinham sido crianças raquíticas se recuperaram. Corredores recordistas que foram aleijados. Primeiras bailarinas vitimadas pela paralisia infantil. Grandes cantores egressos de sanatórios que retornaram aos palcos curados de tuberculose. Na reação positiva contra variadas síndromes, tais criaturas forjaram energias sem mesmo entendê-las. Não se tratava de energia cega em ação fora deles, porém. Aquilo brotava de seus interiores como garganta de vulcão, expelindo chamas incandescentes. A capacidade do ser humano de se reconstruir física, emocional e espiritualmente é inesgotável. Quando se movimenta na direção correta, esta força se torna invencível.
O grande problema causador de insucesso é a escolha errada de objetivos causada por nós mesmos. Mocinhas românticas se enxergam dançarinas, aplaudidas diante de teatros repletos, ou na pele de modelos internacionais, tudo lá em cima. Ninguém quer ficar aqui na colina, aqui atrás do palco, não. Todo mundo quer se irradiar para o exterior. Rapazes ambiciosos fazem planos estapafúrdios, sonhando com vitórias na Fórmula 1 ou no balanço de astronautas através das estrelas. Eles se contentam apenas com o máximo, mas quase todos esquecem duas coisinhas: esforço e disciplina. Escolhem objetivos fora da média e a frustração os dilacera por dentro e se julgam fracassados. Está na hora de colocar sensatez na cabecinha linda desta gente. Dentre os seres viventes, somente humanos são fragilizados por complexos de inferioridade. Tigres, leopardos, elefantes e demais irracionais da floresta podem até ficar subestimando suas forças e fugindo de perigos. Jamais alimentarão sensação de inferioridade duradoura, porém. E neste porém, caríssimo, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como um foguete. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. Agora, não esqueçam, a partir das 16 horas da sexta-feira, sempre estaremos aqui ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, devassando complexos de inferioridade. A irracionalidade das feras desconhece o passado e não alimenta expectativas futuras. O Criador sabiamente lhes sonegou capacidade de refletir. Somente humanos acumulam experiências que podem ser usadas em qualquer tempo, pois se encontram catalogadas em nosso cérebro. Eu assisti a Alhures num filme no cinema, Um Encontro Insólito. Garoto selvícola caminhava em picada aberta no mato. Talvez fosse o filho mais moço do cacique da tribo, porque agia com desenvoltura de alguém treinado. De repente, terrível fera apareceu na mesma trilha, vindo ao encontro dele. Já pensou? Uma fera. Ele poderia fugir, correndo apavorado e acovardado, e seria alcançado e devorado pelo predador. Que fez o garoto? Ele aprendera que aquela espécie de animal possuía uma escassa visão. Rapidamente amarrou carcaça de javali, ressecado, já morrera há muito tempo. Colocou aquela carcaça na ponta de um galho erguido e conseguiu ampliar sua altura. Ele se tornou uma figura perigosa.
com aquela carcaça, aumentando o seu tamanho. O bicho assustado por aquele enorme adversário deu no pé, fugiu do inexistente perigo, iludido pelo estratagema da criança. Refletir, caríssimos, pode ser até mesmo prejudicial em algumas circunstâncias, pois alimenta pensamentos que nos fragilizam. No entanto, o exemplo desta criança nos aponta o lado benéfico. Pela faculdade que Deus lhe entregou de refletir e formular estratégias, o garoto ergueu a carcaça do javali e assustou o predador guloso. Não existe outro caminho para vencer complexos de inferioridade e de timidez, fora do esforço pela superação de tais fraquezas. Outros aplicaram este método e deu certo. Por que não tentar? Cabeça, meus amigos, não existe somente para uso de chapéu. A cabeça serve para muitas outras coisas. Aquele sujeito, caríssimos, era feio. Mas feio mesmo. De tal maneira feio que chamava a atenção por onde passava. Ele tinha dobradas razões para ser atormentado pelos seus complexos de inferioridade, pois a vida nunca lhe fora fácil. Ao cruzar com ele na rua, todos voltavam o rosto para desfazer possível ilusão de ótica. Eles pensavam, não é possível ter alguém tão feio. A fealdade do homem se confirmava, porém, e os transeuntes se afastavam agitados, duvidando de que aquilo fosse alguém humano. Ele nunca fez o menor esforço para melhorar a aparência, todavia. Continuou negligente no vestuário, andando de forma desajeitada, acentuando desengonçados 2 metros de altura. Mesmo quando atingiu posição elevada na vida, conservou maneiras de procedimento de pessoa simples, pessoa bem tranquila, lá no interior onde ele vivera até a maioridade. Aquelas maneiras ele continuou adotando. Em toda parte parecia deslocado. Nos tribunais, como advogado, como orador no Congresso e até em 4 paredes na sua própria casa. Ele se trancava em solidão repleta de visões assustadoras, abalado por súbitos acessos depressivos. Sua origem não era somente humilde, mas fora também apontada como ilegítima, condição insustentável diante da sociedade do seu tempo. Sua própria mãe amargara igualmente o estigma de filha ilegítima. Ninguém como aquele homem poderia ter surgido de mais baixo. E ninguém igualmente subiu tanto como ele subiu, sem o suporte de qualquer distinção, caríssimos. Sem o suporte de qualquer distinção, conseguiu se eleger presidente dos Estados Unidos. Que terá feito este mágico para realizar tamanha proeza de mãos limpas, sem armas e sem usar golpes baixos? Abraham Lincoln
não fez a menor objeção em assumir deficiências e nunca disfarçou suas inferioridades. A integridade do seu caráter não lhe permitia subterfúgios que mascarassem a realidade. Viveu sem saúde, sem posição social, sem êxito no amor e sem êxito no casamento. Sua aposta única foi não o cargo, mas a missão que lhe outorgara o Altíssimo de governar os Estados Unidos. Sua ignorância aos 20 anos era tão grande ao ponto de não saber que a Terra era redonda e não plana como ele pensava. Ninguém o informara a respeito deste detalhe, porque nem professor ele tinha. Sua luta foi desesperada para compensar o atraso intelectual. À luz de velas, de candeeiros e até de chamas de fogo, ele clareava as páginas dos livros e passava horas e horas concentrado em leituras. Lia com os olhos cada vez mais sumidos no fundo das órbitas, ostentando olheiras arroxeadas e lacrimejantes. Desanimava pelo pouco que sabia, pelo muito que ainda lhe restava aprender e pela rapidez do avanço do calendário. Tinha pressa e poucos recursos para chegar ao seu destino final. Eleito para o Congresso, ao responder questionários sobre dados pessoais, ele escreveu a palavra deficiente para definir o quesito que lhe pedia o grau de instrução. A pergunta se impõe, meus caros amigos: como terá sido possível que tal criatura, despojada de tudo, chegasse ao pódio dos seus ardentes desejos? Ninguém esqueça que ele foi eleito para governar a nação mais poderosa do planeta. E realizou o seu trabalho com tamanho carisma que ainda hoje é lembrado com carinho e com admiração por todos. Simplesmente, meus amigos, eu só tenho uma única resposta: apontar os céus. Deus queria fornecer a medida do seu poder e a preferência dos eleitores nasceu lá nas alturas. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos diletos, muito obrigado por esta presença maravilhosa, por esta assistência que nos engrandece o trabalho. Muito obrigado, meus amigos. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre todas as criaturas e sobre todas as famílias, para que todos sintam no poder de Deus a libertação. Mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Porque o amor é a nossa grande chance de sobreviver e de crescer, progredir e se tornar alguém melhor. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.